Oi, meu povo do sétimo ano, como é que vocês estão, gente? Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, é nóis. Então vamos aqui, ó. Aula passada, na aula passada no online, a gente estava retomando vários elementos que vão ser indispensáveis, tá? Para a gente entender o desenrolar da transição para a época moderna. Então eu falei para você, olha, a gente pega sétimo ano, já vem falando disso há um tempo com vocês. Sétimo ano, a gente pega o final da Idade Média na Europa, começa a entender como houve uma transição do período medieval para a época moderna e as suas características. Que transição é essa? Por que mudou de época histórica? Final da Idade Média, início da época moderna. Dentre tantas características, um dos elementos que fez isso acontecer, um dos elementos que abriu o caminho para essa mudança, foi a crise do feudalismo. Então, eu vim nas últimas aulas falando, olha, o que era o feudalismo, como ele entrou em crise. A crise do século XIV, peste, guerra e fome. Como esses fatores juntos fizeram a tal da crise do feudalismo. Que representou, fundamentalmente, né, uma desarticulação da dinâmica feudal, uma desarticulação da economia agrária de tipo feudal e proporcionou mudanças, abriu caminho. Essa é a sagacidade da coisa. Abriu caminho para mudanças. Dentre essas mudanças, o conjunto dessas mudanças, a gente chama de época moderna. Transição para a época moderna. E aí falei para vocês, olha, a época moderna, do ponto de vista político, se distingue, é diferente da Idade Média, é diferente da organização feudal, inclusive por um elemento que é muito importante. A centralização do poder político. O poder medieval, feudal, é descentralizado, está na mão de vários senhores, tipo assim, cada senhorio, cada senhor feudal era tipo rei no seu território, no seu feudo, fazia o que queria. Então, o poder no feudalismo é descentralizado, ele está disperso na mão de várias pessoas. Enquanto, na época moderna, a característica é o poder centralizado, concentrado nas mãos do rei. Então, uma das tarefas, e aí a crise do feudalismo é fundamental nesse processo, e marca o esforço que a gente tem que fazer nessa compreensão, é entender como esse poder descentralizado se concentrou no rei. Essa é a dinâmica. Essa é a chave do nosso problema. Como? Que isso, primeiro que não é uma tarefa de um dia. O rei não acorda hoje, poxa, vou centralizar o poder. Estou cansadão, estou aqui querendo ser o bambambam. Não, isso é fruto de um processo histórico, de um desenvolvimento específico. Teve variações na Europa, não foi igualzinho. A gente vai ver isso. Não foi igual na França, na Inglaterra, na Espanha, Portugal. Teve suas diferenças. Mas o saldo, o resultado do processo é o mesmo. O poder que era fragmentado concentrou-se. O poder que era descentralizado, disperso na mão de vários senhores, concentrou-se, centralizou-se no rei, na monarquia. Olha só como isso é importante. Isso é tão importante porque, veja, gente, essa vai ser o princípio básico, o elemento fundamental que vai dar condições à Europa, inclusive políticas, de se expandir. E aí entra outro conteúdo chave do sétimo ano, a, entre aspas, descoberta da América. Vai nos caber o esforço de entender como os europeus chegaram na América e a dominaram, a colonizaram. Então, a centralização monárquica oferece pré-requisitos. É tipo assim, vamos dar um exemplo. Vamos pensar numa analogia aqui. Para você ser jogador de futebol no Fluminense, ter essa honra, esse mérito, qual é o pré-requisito para ser um atleta?
Qual a pré-condição para ser um atleta? Ou seja, o que ele precisa antes de ser um atleta? O que ele precisa para ser um atleta? Condicionamento físico, uma boa alimentação, uma saúde estável. A gente podia ficar falando aqui várias coisas. Não dá para o camarada ser um atleta, ser um jogador de futebol profissional e estar acima do peso. Ele não vai aguentar correr um jogo. Não dá para ser um jogador profissional comendo Burger King todo dia. Primeiro que você vai ficar uma bola e dois, você vai ter um AVC, cara. Você não vai sobreviver. Não tem condições de executar um jogo profissional, ser um atleta profissional, tendo esse tipo de vida, esse tipo de dinâmica. Não dá para a Europa... Eu tô chegando a pensar, fica assustador, né? Fica... Não dá para a Europa se expandir, conquistar outros territórios, conquistar outro continente, se ela não tem o dever de casa feito. Se ela não tem um poder forte para executar essa tarefa. Se ela não tem desenvolvimento econômico para custear essa tarefa. Etc, etc, etc. Olha a importância. Se bater aqui, balança, fica estranho, parece que estou num terremoto. Olha a importância desse processo, desse desenvolvimento. Então, não é qualquer coisa. A gente está entendendo, vamos lá, pontualmente, como esse processo de centralização monárquica, já expliquei para vocês o porquê da palavra, o porquê da expressão, começa com a crise do feudalismo no século XIV e vai se desenrolar até o século XVI. Olha só, século XIV, XV, XVI. A gente está falando de 300 anos de processo de concentração aos pouquinhos do poder no rei. O que a gente está falando em última instância? Como reis e rainhas na Europa, essas monarquias vão se tornar monarquias absolutistas no século XVI em frente. Isso aí é indispensável para a gente entender tantos e tantos processos. Bicho, é a perder de vista. De boaça até aqui? Tá suave? Tá tranquilo? É nóis. Vambora. Jogar um slidezinho aqui pra gente começar a brincar. O cachorro tá latindo aí. É você ligar a câmera para gravar uma aula. Cachorro late, é carro do ovo, carro do camarão, vassoureiro. Aqui na rua tem um maluco que vende sorvete. Tem que abrir aqui o slide, né? Pô, como é que eu quero abrir o slide se o slide não está aberto, né? Ô, gênio. Impressionante. Agora vai sair aqui. Bom, já vai estar aparecendo para vocês aí já. Tá bonitinho? Foi? Foi, é nóis. Quero aqui projetar... projetar o slide. Vambora. Encheu a tela aí? Bonito. Então, veja, né? Novamente, estamos estudando uma das etapas, uma das facetas, uma das características do processo de transição da Idade Média, que foi do século V até o final do século XV, para a época moderna, final do século XV, século XVI até o século XVIII. Estamos entendendo uma transição histórica. É como se você fosse deixar de ser criança e entrasse na adolescência. Tu não acordou um dia assim, do nada, e falou, não sou mais criança. Não. Não foi assim. Foi processual. O que eu quero dizer aqui com a palavra processual? Quer dizer que foi aos poucos. Você não despertou um dia e falou, oi, sou adulto, acabou a minha infância. Não. É aos pouquinhos que você foi desenvolvendo características, né, trazendo elementos e constituiu-se, como a gente pode dizer, como, sei lá, uma nova coisa, um adulto, um adolescente. Assim vale para essa transição de fases históricas, do final de um período da Idade Média para outra época da história, a época moderna. E a gente está no meio dela. O 7º ano começa o seu estudo histórico no meio dessas épocas, entendendo o que do mundo medieval acabou, começou a acabar, se modificou, destruiu, para surgir
coisas novas que vão ser características da época moderna. Então, a gente está no meio, bicho, entre duas épocas. Né? E um dos elementos que eu faço o pulo gato, o gato está vindo aqui, pula para outra fase, a Idade Média para a época moderna, uma das características é o poder político. Eu estou falando isso e vou repetir isso e vou repetir até cair duro aqui. Um dos elementos fundamentais dessa transição é que o poder medieval era descentralizado e passou a ser centralizado na mão do rei na época moderna. E a gente está falando disso hoje. Show? Show de bola. Ótimo. Então, já em meados ali, no que a gente chama de Idade Média Central, já começaram a surgir alguns processos, né, algumas etapas de desenvolvimento, tá? Que vão fortalecer aos pouquinhos o rei. Então, já na Idade Média, século XIII, tem características ali surgindo que o rei está tentando ficar mais forte, está tentando mandar mais. Mas é aos pouquinhos. Não tem poder para se impor. Ele não tem poder para ser o manda-chuva. Ele não tem poder para dominar o reino inteiro. São pequenos passos que estão ocorrendo. Tá? Porque o que eu preciso que você entenda? O resultado. Olha só. Preste atenção nisso que eu vou chegar aqui. Preste atenção no que eu estou falando. Não é na tosse, não. Deixa eu tomar água. O resultado histórico. O resultado histórico. A consequência política da crise do feudalismo é a formação do absolutismo. Dos estados absolutos. Das monarquias absolutas, como você quiser chamar. Esse é um dos resultados, é uma das consequências. É da crise do feudalismo que nasce o absolutismo, que vai se desenvolver aos poucos nesse período que a gente está estudando. Na Idade Média, a partir do século XIII, já tem os primeiros ensaios, mas muito tímidos de reis que estão tentando se fortalecer. Mas, assim, merdão, muito longe do que precisava. Tá ligado? Era tipo Botafogo. Não conseguia ganhar de ninguém. Ganhava um joguinho ou outro. O centro da questão não está aí. É a partir da crise do feudalismo que o rei vai conseguir ter um impulso aí para subir o poder. Tá? A partir desse processo, vocês estão vendo aí, inclusive, no final da Idade Média, a coroação do rei da França, ali em pé, tá vendo? Uma representação da Joana d'Arc lá na Guerra dos 100 Anos. Tá? Essa áurea, esse esforço em torno do rei, tá? É um dos processos que caracteriza o final da Idade Média. A gente tem que ter cuidado e atenção a isso. Tá? Mas eu posso perguntar para vocês, como centraliza o poder? O que é preciso para centralizar o poder? É uma pergunta, tá? Retórica, para você não estar aqui para me responder. Mas e aí? O que é preciso? É como se fosse uma receita de bolo. Vamos lá. Para tu fazer um bolo, meu parceiro, você precisa de X ingredientes. Não dá para fazer o bolo sem aqueles ingredientes lá específicos. Farinha, ovo, manteiga. Show. Não estou falando nada de muito louco aqui. Nada além do que vocês já não saibam. Legal. Quais são os ingredientes do bolo da centralização? Se a gente fosse falar assim. O que o rei precisa para poder mandar no reino? Ter o poder na mão dele? Um exército fixo. Essa é a primeira coisa que não tinha na Idade Média, não tinha no feudalismo. Os exércitos no feudalismo eram exércitos vassálicos. O que era isso? É um exército... Vamos lá, eu vou fazer a guerra. Feudalismo, boladão aqui. Show. Eu convoco os meus vassalos e os meus vassalos convocam os seus vassalos, enfim. Os exércitos são momentâneos. Eu formo um exército aqui para lutar a batalha, acabou, cada um para o seu canto. Não tinha um exército regular como o nosso, hoje no Brasil. O que é um exército regular? Um exército fixo. O
camarada vive de ser militar, vive para isso, a vida toda. É a função dele na sociedade. Tendo ou não guerra. Isso é um exército regular, ou seja, um exército fixo. Não é um exército que você monta o exército só para fazer a guerra, acabou, você manda todo mundo embora. Não é assim. O Brasil hoje é assim? Não é. E os países modernos também não. Isso está surgindo no final da Idade Média. Foi um aspecto importante para o rei conseguir mandar. Porque, bicho, para ele conseguir centralizar o poder dele, ele conseguir mandar, ele tem que descer a lenha nos outros, em quem não quer obedecer. Isso é importante, isso é chave no processo. Fica incompreensível entender esse desenvolvimento sem essa etapa, sem essa pré-condição. Fruto da crise do feudalismo. Um aspecto importante que o rei precisava para centralizar. Burocracia permanente. O que é burocracia, professor? São os funcionários do rei, os funcionários do governo. É o cara, sei lá, hoje no Brasil, o que é essa burocracia? É o camarada lá que está na secretaria do colégio público. Ele está exercendo uma função para o governo. É o professor na escola pública, é o médico no hospital público. Estão exercendo funções importantes para o governo. É o cara que cuida, sei lá, da administração das cidades, não só os prefeitos funcionários. O prefeito, por exemplo, não manda sozinho. Ele precisa de um conjunto, ele precisa de uma equipe para governar uma cidade. Isso é a burocracia. Isso são as pessoas que ajudam a governar. Isso era importante também ter na época. Foi um dos aspectos para reconcentrar o poder. Ele precisa de pessoas espalhadas no reino para executar as suas ordens. Ele não pode estar em todo cantinho, toda esquina, fazendo a coisa acontecer. Ele precisa de funcionários. Outro ponto importante. Olha como a gente está conseguindo destacar, né, um conjunto de elementos que são indispensáveis. Boa. Tá? Outra coisa, legal, ele tem a força, o exército fixo lá sobre a ordem do rei. Ele tem funcionários para executar as tarefas em cada espaço. O que mais que ele precisa? Grana. O governo precisa de grana. E de onde o governo tira grana? Dos impostos. Isso era outra coisa que não existia na Idade Média. O rei não cobrava imposto do reino, porque ele não tinha poder para mandar no reino. A galera não ia pagar ele. Isso é outro fruto do final da Idade Média e transição para a época moderna. Quando o rei começa a centralizar, ter mais poder, ele começa, precisar de dinheiro e dois, ter poder para fazer as pessoas pagarem ele. Criar um imposto nacional, um imposto que todo mundo paga para o rei. Isso, olha só como, enfim, esse é um conjunto de mecanismos, gente, que ajudam a concentrar o poder. Isso aqui é super importante. Bom, agora a gente vai ver alguns casos históricos para ajudar esse entendimento, para esclarecer. Vamos lá, o que eu estou falando até aqui? Do processo de centralização monárquica. Já expliquei o que significa. Expliquei que é uma característica de transição para a época moderna. O poder deixa de ser disperso, feudal e passa a ser concentrado no rei. E estou falando para vocês, expliquei, isso tem aí uns 300 anos, do século XIV até o século XVI, é processual, é aos poucos. Vou dar exemplos históricos para vocês verem isso mais praticamente, como está acontecendo. Vamos ao caso francês. Vou olhar o bico aqui. Antes da crise do século XIV, antes da peste negra, guerra, fome, aquela coisa toda, antes da crise do feudalismo, os reis na França, sobretudo Filipe Augusto e Luís IX, já estavam tentando lutar para aumentar suas posses, tentando se firmar mais, ter mais poder. Então, eles estão fazendo várias guerras, estão tentando conquistar territórios, estão aumentando um pouco o espaço que a monarquia tinha. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Conquistas de Filipe Augusto. Les conquêtes territoriales de Filipe Augusto. Viu? Muito chique, francês. Conquistas territoriais do rei Filipe Augusto, da França.
Em 1180, né? Tá vendo aqui, ó, Domaine Royal, domínio real. Isso aqui em azul que era do rei, em 1180. No final do reinado dele, em 1223, tudo em azul era dele. Mas o que eu estou mostrando para você? Está vendo como o rei não manda nada? O rei tem um pedacinho da França que ele manda. O resto é, como vocês estão vendo aqui em vermelho, fief du roi d'Angleterre. Feudos do rei da Inglaterra. A maior parte da França era do rei da Inglaterra. Olha só que doideira. O rei francês tinha um pouquinho. O que ele está fazendo? Guerra, tentando lutar, chamando seus vassalos para aumentar suas posses. Mas o que ele, rei da França, manda diretamente é só isso aqui em azul. Cadê meu cursor? Só isso em azul, em 1180. O que está em verde, ó, fief mouvant de la couronne. Os feudos da coroa. Ou seja, são de outros senhores que podem ou não ter acordo com o rei. Vai variar. Ou seja, o que a monarquia na França tem certo? Isso aqui em azul. O que talvez ela pode ter apoio em verde. Talvez. O que ela não tem mesmo? A maior parte da França, que está na mão da Inglaterra, em vermelho. E o rei da França vai fazer várias lutas para tentar centralizar esse poder, para tentar aumentar suas influências. No final do reinado dele, ele conseguiu bastante coisa. Não só a Ile-de-France, a região aqui de Paris, mas a Normandia, Anjou, Poitou, enfim, um conjunto de regiões que ele anexou. Agora o rei manda mais, tem mais áreas de influência. Derrotou os ingleses, expulsou os ingleses de várias partes. Os ingleses ficaram restritos aqui em vermelho, na Aquitânia. Isso eu estou mostrando para vocês. Antes da crise do feudalismo, é o rei tentando lutar para melhorar. Mas ainda assim, ele não tem a maior parte da França. Ele está longe disso. Aqui outro mapinha para vocês terem dimensão do progresso. Em 987, o rei da França só tem isso aqui em azul, que é basicamente a Ile-de-France. O que é a Ile-de-France? É a região de Paris e dos seus arredores. E Orleans. Isso aqui em 987. Em 1180, início do reinado de Filipe Augusto, o rei tem mais alguma coisinha. Isso aqui em azul, mas ainda tem pouco. E tem muita coisa dos ingleses. Tem ela aqui. No final do reinado de Luís IX, olha só como já deu um progresso maneiro. O rei agora já tem mandando diretamente uma coisa bem maior. Mas está longe de ter o reino todo. É isso que eu estou demonstrando para vocês. É só mesmo lá para o final do século XV, olha aqui, final do século XV, esse mapinha onde eu estou passando o cursor, que a monarquia vai começar a ter grandes domínios da própria França. Ou seja, vai ter autoridade real e concreta para mandar em outros territórios. Ou seja, isso é muito processual. Isso representou lutas muito acirradas para se chegar a esse processo, estabelecer esse patamar. E é isso que é mais importante para a gente entender ao longo desse processo. A gente vai ver com calma esses exemplos históricos só para ilustrar, mas o que você tem que reter mesmo na cachola? Do século XIV até o século XVI, ou seja, entre o final da Idade Média e o início da época moderna, entre essa transição histórica, tem um fator que a gente está estudando agora, que é o fator político, que é chave. Ou seja, o poder descentralizado da Idade Média, do feudalismo, passa a se concentrar na mão do rei, passa a ser centralizado, vai se tornar absolutista. E a gente está estudando como isso aconteceu. Já é? Tranquilaço? Mole para nós. Pega a dúvida, anota a dúvida, traz para a aula e vamos para essa discussão que é super importante essas coisas. Valeu, galerinha. Beijaço. Tchau, tchau.